o Vasco vai ter seríssimos problemas. E se pressionar, atrasado, descoordenado, como pressionou quando tentou pressionar, vai receber essa bola nas costas e vai também ter muito problema defensivamente. Eu acho que o Vasco tem que competir, entender o momento do Flamengo, principalmente o jogo que fez contra o Juventude, e jogar de uma forma mais conservadora. Esses números aí são impressionantes, né? Não dá para normalizar, mesmo todo mundo sabe que, né, nos últimos anos o Flamengo está muito melhor, inclusive financeiramente, do que o Vasco. 32 jogos, 2 vitórias e perder 19. Bom, outro clássico do fim de semana é o Vasco e Flamengo no Maracanã, no qual também há uma superioridade muito clara estabelecida nos últimos jogos. No caso, os últimos 32 jogos, com 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias. Toda a diferença econômica que há nesse momento entre os dois clubes, ela tem se traduzido numa superioridade gigante do Flamengo no confronto. E no Campeonato Brasileiro, quando a gente olha as duas campanhas, ela está presente também. O Vasco só conseguiu vencer seus jogos em São Januário, né? E o Flamengo está começando a jogar um futebol que é o futebol que a gente imagina que pode levar o Flamengo a mais um título brasileiro. Então, é uma missão árdua também para o Vasco amanhã no Maracanã, hein, seu Ramon? É difícil. A gente falou no Grenal agora na questão do Grêmio, né? Fator novo. Eu acho que o Vasco precisa de um fator novo na questão de competitividade. Lembrando agora o histórico recente das semifinais do Carioca. O Vasco compete, primeiro jogo no Newton Santos. Tem uma oportunidade até de abrir o placar com o Ryan, né? Se eu não me engano, acho que não foi o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, que tira a bola em cima da linha no rebote dessa jogada. E o Vasco competindo muito bem. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor e no segundo jogo, o Flamengo também foi melhor. Assim, questão de momento, né? 3 vitórias e um empate. O empate é com o Inter no Maracanã jogando bem. Então, até aqui, o campeonato do Flamengo é super bom. O do Vasco, insisto, ele conseguiu vitórias em São Januário. Quando ele saiu, ele foi um desastre. Aí teve a questão de poupar outros jogadores também, né? Exato. Time reserva. Abriu mão dessa partida, na minha opinião. E jogou muito mal contra o Ceará, terça-feira. Cara, quanto ao esporte até, o Rizek, eu não vou nem entrar no mérito se foi falta ou não do Verratti, enfim. O esporte, ele conseguia dominar e tirar a saída de bola do Vasco, né? A pressão na saída de bola que o esporte fazia sobre o Vasco causou muita dificuldade para o Vasco. O Vasco termina vencendo o primeiro tempo por 2-0, mas assim, ao contrário, o Vasco não conseguia pressionar o esporte. E trazendo para o jogo de amanhã, se o Vasco der essa liberdade para o Flamengo, com Danilo, Léo Pereira ou o Léo Ortiz, não sei quem vai jogar do trio na zaga, mais o Pulgar, de ter essa liberdade, de conseguir sair tão facilmente pelo centro do campo com a bola dominada, o Vasco vai ter seríssimos problemas. E se pressionar, atrasado, descoordenado, como pressionou quando tentou pressionar, vai receber essa bola nas costas e vai também ter muito problema defensivamente. Eu acho que o Vasco tem que competir, entender o momento do Flamengo, principalmente o jogo que fez contra o Juventude, e jogar de uma forma mais conservadora, para explorar alguns possíveis erros de posicionamento que o Flamengo possa vir a ter, alguns erros de passe, entender o jogo, usar muito o Verratti numa questão de disputa de bola aérea entre os dois zagueiros. O Vasco vai ter que se fazer uma partida muito inteligente amanhã, o Rizek. Esses números aí são impressionantes, né? Não dá para normalizar, mesmo todo mundo sabe que, né, nos últimos anos o Flamengo está muito melhor, inclusive financeiramente, do que o Vasco, mas mesmo assim, né, um Vasco e Flamengo, você pegar 32 jogos, 2 vitórias e perder 19, cara. Trago mais números para você. É uma o Vasco muito, assim, não vence esse pesada. clássico há 10 jogos. A última vitória foi em março de 23, foi 1-0 com o gol do Pumita Rodrigues. Fora da área, se eu não me Fora engano. da área. Isso, uma pancada. Então, assim, é um retrospecto, cara. Tá se vendo no campo o que a gente vê do que são os dois clubes, a gestão, a administração dos dois clubes levaram a esse momento, né? Não estou aqui falando do Pedrinho especificamente. O que as administrações do Vasco levaram o Vasco a ser o que é hoje. Sim. E o que as administrações do Flamengo levaram o Flamengo a ser o que é hoje. Tudo isso está traduzido no campo. E cabe agora ao Pedrinho, nosso amigo aqui, força guerreiro, se virar com o que tem, né, cara? Porque ele recebeu essa herança e não será tão cedo que o Vasco vai ter condições de competir financeiramente com o Flamengo. A não ser que seja comprado amanhã por um bilionário, nada indica que tão cedo o Vasco vai acabar com essa diferença. Mas eu também não acredito, Rizek, que mesmo se for comprado por um bilionário amanhã,
que daqui a 6 meses o Vasco vai estar no mesmo nível técnico que o Flamengo. Por que eu Chegou digo a ser isso? comprado por um, né? E não deu certo, né? Verdade. Inclusive, assim... Falastrão chegou a dizer que nunca mais, lembra dessa Perfeito. famosa frase? Nunca mais o Vasco vai ficar abaixo financeiramente do que o Flamengo, né? O cara ainda fez isso. Está colhendo frutos de 19 para cá do que fez o Bandeira em 13. Eu estava nessa transição Patrícia Amorim e Eduardo Bandeira. Então, assim, o Flamengo colheu frutos, plantou, se ajustou financeiramente, passou por um processo e foi colher em 19. Então foram ali 6 anos por esse processo, né? De uma reformulação, reestruturação. O que eu vejo e sei do trabalho do Pedrinho. Ele está tentando fazer. Só que assim, ele precisa do mais importante, né? De dinheiro. O Vasco não tem saúde financeira para começar essa reestruturação. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dessa venda, essa venda tem que ser feita para que o Vasco comece esse processo de reestruturação e no futuro próximo, que eu digo de 5 anos, 4 anos, ou igual o Botafogo, em 2 anos, conseguir colher frutos. Deliciosa de um Vasco e Flamengo no Maracanã, com 2 timaços em campo. Gol legal ou gol ilegal? Tudo isso vai animar o papo dos torcedores durante esta semana e vale a pena conferir. Eu sou um profissional correto. Eu busco um objetivo que são as vitórias. Agora, não admito que as pessoas me roubem, entendeu? Acho que prejudicaram o Vasco, roubaram o Vasco. Teve o pênalti, ele viu, foi pênalti, entendeu? Deixou de marcar. O pênalti do Oliveira. Não, em mim. Ah, em você? Em mim, o lateral direito fez o pênalti. O próprio cara falou que fez o pênalti. Entendeu? Ele falou pra você que foi pênalti? Então o que acontece? Faltam 6 minutos, Vasco e Flamengo, os caras não dão. Mas, ao contrário, quanto o Vasco não. Então, acho que são duas forças. O Vasco não tem nada a ver com o Flamengo em termos de clube. A diretoria do Vasco tem que tomar uma atitude contra esse árbitro, porque o que ele fez nessa partida não existe parte alguma. Eu não quero chamar o Reit de desonesto, mas que a arbitragem foi tremendamente prejudicial. O Vasco foi. E o Vasco representará ao colégio de árbitros contra essa atuação desse trio de arbitragens hoje. A bola, quando foi lançada para o Bebeto na direita, estava uns 2 a 3 metros na frente. E o Bandeira não deu nada, ele continuou a jogar. A nossa equipe, nosso defesa não tinha como chegar, já que ele estava bastante adiantado. Tentamos chegar no título, ele foi muito feliz. Acertou uma bola de sem pulo difícil, conseguiu fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades pelo fato de não ter marcado alguns lances que aconteceu. 2 pênaltis, claro, eu acho que por que não marcou. O Vasco ainda tá no páreo, você acha? Acredito que sim, o Bangu perdeu 2 pontos, o Bangu joga com o Flamengo, o Fluminense joga com o Vasco. Eu acho que só depende dos 2 clubes, do Flamengo e do Vasco, batalhar para conseguir a vitória. O Vasco, na realidade, sofreu prejuízos seríssimos que podem até afastá-lo da luta pelo título. Um resultado inteiramente injusto, um empate com sabor de derrota e que, se a continuar dessa maneira, realmente todo o nosso trabalho semanal, o trabalho anual, vai por água abaixo. Ninguém tira o mérito do teu golaço, mas no Vasco todo mundo reclama impedimento do Bebeto. O que você tem a dizer sobre isso? Raul, o que eu tenho que dizer é chutar a bola pro gol, pô. A bola veio rolando pra mim, a feição. Depois de uma bela jogada do Bebeto, eu chutei, ela pegou bem, sem chance pro goleiro, é o que eu tenho pra declarar. Tá todo mundo contra o juiz. Você tem alguma coisa a dizer? Não, não tem nada a dizer. Contra o juiz, nada? Em absoluto. Te satisfez o juiz? Não falo sobre a arbitragem. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!